Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores, nosso abraço aos nossos irmãos de Botucatu, que nos acolheram com tanto carinho na Faculdade de Medicina de Botucatu, no último fim de semana, quando lá comparecemos para o tratamento espiritual que se fez dentro da universidade, a Unesp, para quase ou mais de 400 pessoas que foram à Faculdade de Medicina para ouvirem a palestra sobre a importância da fé na recuperação ou na manutenção da saúde. Nosso carinho a todos os organizadores do 11º Congresso de Saúde e Espiritualidade na Faculdade de Botucatu. Nosso carinho a todos vocês, a lembrança de que a transmissão da TV Alvorada Espírita, 24 horas por dia, procura levar a todos aquilo que a doutrina oferece, como acabamos de dizer na prece. Assistindo a uma reportagem na televisão, na semana que passou, sobre a Escócia, uma vez que a Escócia agora está para decidir se quer permanecer ou sair do Reino Unido. Então, uma reportagem mostrava as características dos costumes escoceses. Entre eles está aquele tipo de traje que eles vestem, os homens, uma saia feita de lã, com padronagens específicas. E não importa o tamanho da circunferência do usuário, em média, para se fazer aquele traje, se não me engano chamam de kilt, eles consomem 17 metros de tecido. Imagina, 17 metros para fazer uma sainha, que fica um pouquinho acima do joelho em alguns casos, um pouquinho abaixo, dependendo do assanhamento do usuário. Mas o mais interessante é que essa reportagem estava mostrando coisas muito peculiares, que eles compõem-se, os escoceses, de grupos étnicos, que têm histórias ancestralíssimas. E aproximadamente pode-se contar 200 ou mais grupos que compõem a sociedade escocesa. Cada um tem o seu escudo, tem os seus símbolos e tem um padrão de cor e de entremeação de tecido naquele kilt, naquele traje. Eles então têm que fabricar tecidos quilométricos para cada um destes grupos que querem usar a roupa do seu clã, vamos chamar assim. E eles estavam então mostrando como é o processo de produção, como estas máquinas ultramodernas, elas têm que pegar o fio, não é esse negócio assim, faz um algodãozão branco, depois tinge com a padronagem que eles querem. Não. Eles fazem o fio do algodão, colocam os carretéis de fios em uma máquina, tingem o fio nas cores, individualmente falando, cada carretel na cor específica, e depois que as cores que precisam para fazer um determinado padrão de desenho estão prontas, eles colocam aqueles milhares de carretéis e puxam os fios na ordem correta para enrolá-los, começando a fazer
as linhas que depois serão sustentadas pela trama, que são os fios que vão no sentido oposto, fazendo esse entremeado que mantém o tecido com a sua estampa. E eles fazem uma série de ações que dão as características de cada um dos clãs. Desde o carretel, que precisa estar tingido na exata cor que aquele clã adotou como a sua. Então, é preciso todo o trabalho de se produzir o algodão, de se produzir o fio, de se colocar o fio na coloração adequada, de se esticar essas centenas, esses milhares de fios para fazer um tecido que tenha uma largura e depois escolher a padronagem, que é o desenho em forma xadrez que eles estão desejando para aquele clã. Feito isto, o que exige um trabalho hercúleo dos homens, colocado o fio na ordem, um por um, na ordem certa, você liga a máquina e a máquina, numa velocidade absurda, tece todo o conjunto. Se porventura o indivíduo que estava pondo os fios errar, um só, o que ele vai conseguir no final é um imprestável padrão, porque ninguém quer aquele padrão, porque não é aquele padrão do clã. Porque a máquina não erra. Ela apenas obedece ao funcionar aquilo que o tecelão colocou. Com o entendimento dessa técnica, nós poderemos compreender muitas coisas. Nós poderemos entender que cada um de nós que aqui está sintonizado, nós somos membros que têm uma história, membros da humanidade com uma história própria. Nós estamos vivendo em sintonia com grupos de espíritos que também se afinizam com uma história, com uma busca, uma sintonia de gostos, de pensamentos. Que nós voltamos ao mundo físico, na maior parte das vezes, com estas pessoas. De vez em quando vem alguém que é meio de fora, ou alguém que nós precisamos ajudar a crescer por suas diferenças, mas fazem parte do nosso desafio pessoal. E então, com a ideia desta grande máquina tecendo fios, nós poderemos imaginar que a construção do tecido que cada um está fazendo na vida, o seu padrão, exigirá dele a escolha do tecido adequado, do fio próprio, da cor que ele ache melhor, do encadeamento para produzir aquele tipo de padrão. Porque quando ele escolhe isso, ele aperta a máquina da reencarnação, a partir daí a máquina funciona. E se o tecido sair com defeito, se o tecido sair feio, se o tecido sair errado,
não é culpa da máquina. Se durante o processo o tecelão resolver com uma faca ir lá e cortar um pedaço dos fios, e a partir dali estes fios não puderem mais ser puxados, o tecido continua a ser produzido, a máquina não para não, a máquina vai embora. Só que o resultado final vai ser uma falha enorme no tecido. Por responsabilidade do indivíduo. Se ele não tingiu adequadamente, se ficou faltando por sua pressa, que a parte do miolo do carretel de linha fosse tingida, se ele resolveu tirar logo daquela substância colorida, sem se certificar de que a parte interna do carretel também foi embebida pela cor, as primeiras linhas do tecido sairão perfeitas, mas de determinado ponto para frente, o carretel não terá a cor e ele começará a perder a característica. E então, se a pessoa queria uma padronagem tal, já não terá mais. Terá perdido toda a parte final pelo defeito. A máquina, ela funciona com perfeição. O grande problema é o tecelão, que somos nós. Se hoje o nosso padrão, e agora vamos falar de corpos, os corpos que nós estamos vestindo. Os corpos que nós estamos vestindo são padronagens que nós criamos nas vidas que já tivemos. Este corpo que está agora com algum problema de saúde, por exemplo, ele está seguindo as linhas na máquina que o está mantendo vivo, que nós, como programadores do passado, programamos para hoje. E como é que nós programamos isso no passado? Quando tínhamos um corpo, nós tínhamos a vida. E quando podíamos viver, fazíamos o que queríamos. E quando, fazendo o que queríamos, nós abusamos, nós entortamos as garras da máquina, nós adulteramos a cor da padronagem. E agora, com este programa adulterado, com a máquina com os grampos entortados, nós precisamos de novo, quando vamos renascer, montar um novo padrão de células, tecidos. A biologia chama, inclusive, de tecido a nossa pele, tecido ósseo, tecido neuronal, tecido vascular. Tecido. Porque realmente é uma construção que é tecida pelas linhas de força. É a máquina. Se você defeituou, se você estragou, se você adulterou a máquina, você vai ter que tecer um novo corpo com ela. E se além disto, depois que ela já está funcionando meio capenga, para o novo corpo, ao chegarmos aqui, nós estragarmos o tecido que vai compor, os fios que vão compor a máquina, além de produzir tecidos adulterados, estes fios mal organizados também piorarão as coisas. Cada um de vocês, cada um de nós, é um tecelão que tem uma máquina destas para tomar conta. Se souber lubrificá-la, se souber cuidá-la, se souber defendê-la, produzirá no futuro corpos melhores. Corpos que aí só vão depender do tipo de tecido ou de fio que você escolha naquela época. Mas se como maus tecelões, nós estragarmos a máquina, se não conservarmos as engrenagens, se não ajudarmos a defendê-la contra o excesso ou os abusos, esta será a máquina que vai produzir o próximo tecido, o próximo corpo. E quando você precisar vestir aquela roupa, ela vem com defeito. Ela vem com problema.
ela vem sem a harmonia que você gostaria. Mas uma vez que você tem que viver com isto, ou seja, o problema não foi a máquina, foi a falta de cuidado de quem a manejava. Pelo menos, estando agora vestindo uma roupa que não é a melhor, que tem uns defeitos, escolha para mantê-la os melhores fios. Procure, ao longo dos seus esforços, de uma outra vida, retificar a máquina. Pegue um dos garfos que nós entortamos dos nossos excessos e troque por um garfo reto. Organize as formas de colocação dos carretéis para que os que estão faltando possam ser inseridos. Ajuste as engrenagens que vão se alternando para dar o padrão, porque nós estamos tecendo este corpo durante toda a nossa vida. Este corpo que vocês estão vestindo não é o mesmo que saiu do útero da sua mãe. As células têm aproximadamente dependendo de cada uma, um tempo de vida e elas são substituídas. E segundo as informações da ciência, aproximadamente em 7 anos, o seu corpo é inteirinho novo. Todas as células morreram e foram substituídas por células novas, no mesmo lugar das células velhas. No mesmo. Só que você não muda nem a fisionomia, nem o tamanho, nem os pés de galinha, nem as manchas, as pintas. Você continua do mesmo jeito. Por quê? Porque existe a máquina que produz, que tece o fio como deve ser o programa. Então, se em uma vida nós começarmos a usar fios que não são os melhores, se nós ao invés de colocarmos fios de linha, começarmos a tecer com fios de nylon, com fios de arame, o processo poderá começar, mas nós vamos estragar a máquina. O desgaste será outro. O esforço das peças será diferente. E se ela viver o tempo de uma vida tecendo o fio adequado, terá agora meia vida tecendo fios que não são próprios, pelo esforço que faz. E o restante do tempo que você veio para ser tecelão, você fica sem emprego, porque a máquina para de funcionar. Mas você continua tendo que tecer. Quando o indivíduo está encarnado, ele precisa dar-se conta de que este corpo ele está tecendo com esta máquina perfeita que, por algum motivo, nós adulteramos e que agora produz os problemas que nós temos. Mas nós podemos mudar isto. Nós podemos alterar lentamente, com nossa vontade de ser um tecelão melhor, nós podemos retificar a máquina. Interromper um pouco a produção, deixa eu apertar os parafusos. Agora eu vou colocar mais graxa, porque antes eu só tecia, não queria saber de cuidar da máquina e ela se estragou. Antes eu não protegia a máquina da umidade, ela enferrujou. Eu deixava a máquina trabalhar horas seguidas e ela desgastou-se, porque eu não dei-lhe o tempo necessário para descansar. Nesta vida eu estou sofrendo estes efeitos. Mas agora eu vou pegar esta máquina e vou fazer diferente. Ah, tem uma engrenagem que não está boa. Eu vou cuidar dela. Eu preciso tratar dela com mais carinho. Eu preciso tentar refazer a engrenagem. Eu preciso tirar a ferrugem. Eu preciso endireitar os garfos. Eu preciso melhorar e engraxar o mecanismo. Tirar o tecido que vai ficando grudado na graxa e vai tornando uma pasta seca.
inútil. Tudo isto, cada um pode fazer nesta vida com esta máquina. E através desses esforços, o que você está garantindo para você mesmo? Que quando terminar o seu trabalho de tecelão nesta existência, você já tem uma máquina um pouco melhor para tecer a roupa futura, quando você precisar novamente voltar ao corpo de carne. Porque o que mantém o corpo funcionando é uma máquina perfeita. Leis perfeitas dirigem este mecanismo. E se nós adulteramos a máquina, o tecido vai responder. Os efeitos negativos em nosso corpo, em nossa saúde, atestam que nós não fomos bons tecelãos. Não que Deus é mau. Deus nos deixa tecer. Deus permite que tenhamos cada um a sua máquina. Deus nos faz inteligentes o suficiente para escolhermos os carretéis, tingi-los com a cor adequada. Misturarmos as linhas como nós queremos. Deus não se mete nisto. Você quer ser jogador de buraco? Você vai ser. Você quer ser jogador de truco? Você vai ser. Você quer ser cientista? Você vai ser. Você quer ser operário? Você será. Você quer ser instrutor de voo? Você quer ser paraquedista? Você vai ser. Se você quiser. Para isso precisa se esforçar. Quando nós não nos esforçamos para nada, não sai nenhum tecido. E não podemos reclamar de não ter o que vestir. Ou de que o que nos resta vestir é uma coisa sem graça. Deus faz funcionar a máquina. Deus fornece a energia elétrica para ela mover-se, que na verdade não é uma energia elétrica, é uma outra energia. Mas, se nós colocarmos os fios ruins, mesmo numa máquina que funcione perfeitamente, o tecido que vamos produzir é horroroso. Se você tem um corpo perfeito e você estabelece escolhas que são inadequadas, cada carretel de coisas ruins que você escolheu vai estragar aquele tecido que você gostaria de ter. Ah, eu queria ter uma paz, queria ter uma família tão harmoniosa, eu não tenho. Por que esse tecido está ruim? O tecido familiar. Porque ali alguns carretéis não foram escolhidos adequadamente. Coloque um arame farpado em um carretel e tente fazer no carretel, no tecido da família, um tecido harmônico. Coloque um dos fios que não tem a textura suave, para você ver o que acontece. Como nós lembramos na prece, existem tecidos de todos os tipos. As donas de casa gostam de panos de prato que puxem a água. Porque a hora de enxugar o prato, enxugar o talher, é fácil o serviço. Pegue um pedaço de seda ou de cetim e vai enxugar o prato. Vai ficar 2 dias tentando secar o prato. E aquele tecido que parece que está encerado de tão brilhante, ele não chupa a água como você gostaria ou como você precisa. É como essas toalhas de banho muito cheias de frufru, mas que você vai tomar banho e sai mais molhado do que antes. Porque você tenta se enxugar e a toalha é linda, maravilhosa, mas não te seca. E você fica lá, esfrega, pega o secador de cabelo e se seca com o secador de cabelo, que é mais rápido. Por quê? Porque ou escolheram o tecido errado para a toalha, ou você quis uma toalha que não era para secar para o banho, era só para enfeitar o banheiro. Mas quem quer faz a toalha adequada para o prato, para a mesa de jantar, para o banho.
Se você escolher o fio errado, a destinação daquele tecido não poderá servir aquilo que você está propondo. Você quer uma família em harmonia? Escolha o fio da arrogância, da prepotência, do orgulho, da crítica, e você vai ver que o tecido que você vai construir não será adequado para a sua família. Ninguém vai ficar feliz ali dentro. Porque os tecidos não combinam. Você é chefe de um grande número de pessoas e você tem que ser responsável por elas. Escolha o tecido errado e você não vai conseguir dirigir ninguém. Eu vou ser amigo de todo mundo, eu vou ser legal com todo mundo, eu vou falar sim para todo mundo. Pronto, está perdido. Porque todo mundo vai montar em você e o que você disser eles vão dar risada. Mas se você escolher tecidos que sejam extremamente duros, puro aço, você também vai dilacerar todos os que estão sob sua liderança. Você vai triturá-los com exigências. Ainda que você seja capaz de fazer tudo o que você está exigindo. Então você precisa escolher um tecido que seja mais ou menos forte, mais ou menos suave. Entremear amizade com respeito. Superioridade com este contato. Acessibilidade. Demonstrar a sua capacidade em fazer o que você está exigindo. Com imparcialidade. Não exigir mais de quem você não gosta e menos dos que são seus amigos. Porque senão o tecido que você vai construir para liderar aquelas pessoas será inútil. Você não conseguirá fazer nada com ele. Isso não é problema da máquina. Isso é problema do tecelão que não sabe escolher os fios que vai por ali. Você quer ter saúde? Quer que o corpo funcione bem? Então escolha os fios adequados. O corpo não precisa de fumaça. O corpo não precisa de veneno. O corpo não precisa de álcool. Quando você escolhe estes fios e abastece a sua máquina com eles, certamente que o tecido que você vai produzir não te corresponderá às expectativas. Mesmo a comida. O corpo não precisa de toda a comida que nós estamos comendo. Nós estamos comendo de gula. Estamos comendo de luxo. Estamos comendo de gozo. Estamos comendo de prazer gustativo. Não estamos comendo de fome. E quando nós enchemos a máquina de fios além do que ela precisa, ela entope, ela entala. E isto será responsabilidade também do tecelão. Se a máquina parar de funcionar em alguma área, é porque ao invés de um fio, pôs dois. Ao invés de um bife, pôs dois. Ao invés de um ovo, pôs dois. Ao invés de um prato, pôs 4. A máquina funciona. Se você comer um paralelepípedo, seu corpo vai tentar digeri-lo. Pode ter certeza. Ele vai. Só que ele não foi feito para isso. Só que por causa disso, seu corpo vai sofrer. Porque o que você abasteceu a máquina não é o adequado. Qual é o grande problema do ser humano? Neste momento da vida. Que os tecelões, ou os tecelães, estão sendo educados a ser maus tecelães. Eles não vão para a escola que ensina a costurar e a tecer
o melhor tecido. Eles estão sendo induzidos a usar produtos que não são bons para a sua máquina, como se isso fosse gostoso. Eles estão sendo intuídos, coagidos moralmente, a exigirem da máquina coisas para a qual a máquina não foi feita. Eles são coagidos, intuídos, hipnotizados a tratar da máquina de uma forma que não é a que ela precisa, é outra. E quando isso acontece, o resultado é desastroso. Todas as famílias foram educadas da base da criação do grupo familiar até hoje, exatamente porque o indivíduo sozinho se sentiu frágil. No tempo das cavernas, no tempo primitivo, os homens e mulheres descobriram que, quando conviviam, tinham mais vantagens na sobrevivência. Desenvolviam algo que era bastante mais caloroso do que viver sozinho. E desde então, construíram-se as sociedades através da aproximação das pessoas, do entendimento, do saber cada um cumprir uma função e ser responsável por ela, do dar aos que estão chegando noções que sejam as melhores. Eu nunca vi na história da humanidade pais ensinarem o filho qual que era o pior que ele sabia. Nunca. Eu sempre ouvi pais que não souberam lutarem para que seus filhos saibam mais do que eles. Para que os filhos tenham um outro futuro do que eles tiveram. Que eles se matem como mulas de carga, mas para que os filhos possam estudar, coisa que eles não puderam fazer. Mas atualmente, os tecelões estão sendo iludidos a não se preocuparem com os carretéis, com o que vai compor o tecido. Põe qualquer coisa. Não se ocupa com isso, que isso não é importante. E aí aquilo que não é importante começa a fazer falta no tecido. E então as pessoas não se conversam, as pessoas não se ocupam de ver o que está acontecendo, e quando acontece uma tragédia ficam assustados. Como é que isso foi acontecer? Ué, você não cuidou do carretel, você não cuidou do fio, você não cuidou. A máquina funciona. Esse é o resultado. É assim que as coisas são. Ai, onde foi que eu errei? Em muita coisa. Tenha certeza disso. Mas não fale esta frase como se estivesse querendo se desculpar. Eu sempre quis dar o melhor para ele. Onde foi que eu errei? A princípio já começou errando aí. O que é o melhor para ele? Ou é o melhor para você? Ou é o melhor para seu orgulho de pai ou de mãe que quer que o filho te admire como o amiguinho dele admira o outro pai irresponsável que fica enchendo ele de brinquedos só para ele ter sossego? Como nós vamos encher os nossos filhos de aparelhos eletrônicos para que eles não briguem, que não fiquem atazanando a nossa cabeça. O que eles estão fazendo lá? O aparelho é problema deles, estão se distraindo. E por causa disso estão brincando de matar, de dar soco, como esses joguinhos estão fazendo. Sem que os pais sequer se deem conta disto. Porque não tem tempo para ver qual é o conteúdo do que eles estão assistindo. De como eles estão brincando. Brincando de ser corruptores, brincando de ser ladrões, brincando de ser traficantes de droga, brincando de ser estupradores, brincando de ser assassinos. Que é o que esses jogos estão fazendo seus filhos brincarem. Vá ver. Pega o aparelhinho e veja o programa que ele comprou com a mesada que você deu para ele ou pediu para você comprar. E você comprou. Vá ver.
Como é que o tecido pode ser outro, a não ser de tragédias, se os fios que nós colocamos ali para que o tecido saísse foram estes? Agora, mais ou tão importante quanto isto, é que nós estejamos atentos para o que estamos fazendo conosco. Tudo o que nós fazemos é fundamental e produz efeito. Tudo. Um palavrão que você enuncie, um palavrão que você xingue, produz um abalo na estrutura vibratória à sua volta, que diz quem você é. Um só. Dentro da sua casa, então, se você faz uso de palavras de baixo calão, se você faz uso de assuntos que são inferiores, você está escolhendo carretéis escuros para colocar no tecido que você quer que seja primoroso e belo. Você não conseguirá um tecido lindo se usar esse tipo de carretel. Não. E se isso é uma coisa que você observará no dia a dia, os espíritos confirmam como as coisas são. Eles mesmos. E na medida em que nós mostramos que padrão que nós estamos produzindo, eles identificam de que clã nós somos. Do mesmo modo que os escoceses olham a sainha um do outro. Ah, você é do meu... Não, você é do meu inimigo. Você é o clã que há 350 anos atrás tomou o nosso castelo. Você agora é nosso adversário. Não vou sentar na sua mesa no restaurante, imagina. 350 anos depois, por causa de uma briga por um monte de pedra, agora ele não senta na mesma mesa no restaurante. Não fala bom dia. Não estende a mão, porque não se sabe qual ancestral lá dos Maquei, Maquala, qualquer um desses Mac aí, fez o que não devia. E então, eles sabem pela padronagem do Kilt, qual é a história, de onde são, o que os ancestrais fizeram, quanto estão devendo, quais foram as suas realizações, a que grupo o indivíduo pertence. E assim também os espíritos são conosco. O padrão do tecido que nós produzimos vai mostrar a que clã nós pertencemos. E as entidades olham para nós e falam assim, ah, esse aí é dos meus. Vou ficar na casa dele. Porque lá é do nosso grupo. Ah, ninguém quer esse tipo de companhia negativa. Mas qual é o tecido que você está fazendo? O que você está oferecendo nos carretéis que você escolheu para pôr na sua máquina? Boas palavras? Bons sentimentos? Sentimentos nobres? Ou você é um poço de rancores, de mágoas, de angústias? Você se lembra, inclusive, de quando você era adolescente, o nome da sirigaitinha que disse que te amava e saiu beijando o seu amigo. E diz que perdoa. Perdoa? Como é que você perdoa se sabe o nome dessa lambisgoia até agora? Ai, tomara que ela tenha tido câncer na língua. Aí ela vai saber o que é bom. Se tivesse ficado comigo, estava salva. Passam-se 20, 30 anos, você encontra aquela linda menina, aquela que esnobava todo mundo na escola, inclusive você, transformada num barril. Caindo para todos os lados. Você fala, bem feito. Você não diz nada, mas pensa. A beleza da escola, ó que virou, ainda bem que ela não me quis. O que eu seria agora? Administrador de gordura. Tinha que ter uma fábrica de detergente. Esqueceu? Não devia estar nem lembrando quem é essa indivídua. Não, mas lá dentro ainda o orgulho está dizendo, ela me deu uma bola, ela falou que não me queria, ela me humilhou. Ai, humilhou você. Está vendo como Deus é sábio?
Porque se você hoje, você que está aqui, você que nos está assistindo, se você hoje voltar 20 anos na história e pegar as preces que você fazia, pedindo para Deus te conceder aquilo que você estava pedindo, ai, você vai dizer, graças a Deus que o Senhor é surdo. Graças a Deus. Que bom que o Senhor estava muito ocupado, que não escutou o que eu estava pedindo. Porque a minha vida ia ser uma tragédia se o Senhor tivesse ouvido o que eu queria. A máquina funciona. Por isso os espíritos dizem, tomem muito cuidado com o carretel que vocês vão pôr na máquina. Tomem muito cuidado com o que vocês vão pedir. Senhor, dá para trocar esse carretelzinho por um outro? Dá? Ah, me ajuda. Eu queria um carretel um pouco diferente. Ah, eu queria que esse carretel fosse de ouro e o outro fosse de prata, para o tecido ficar maravilhoso. O senhor deixa. Ah, eu queria ganhar na loteria. Eu queria conseguir uma herança. Eu quero ficar rico. O senhor deixa. Vai rezando, pedindo, até que de tanto você amolar o Criador, um dia que ele não está tão surdo, ele fala, tá bom, então deixa, vai aprender. Aí manda o carretel de ouro, o carretel de prata, você começa a fazer aquele tecidão maravilhoso. Aí todo mundo começa a invejar você. Aí todo mundo, pô, que tecido, hein? Seu amigo, nossa, que lindo esse tecido, né? Porque começa dos amigos, começa dos parentes, a inveja. Pode ver que tem pessoas que não suportam ter que dizer a você que você está bonito ou que está bonita. Você compra um vestido maravilhoso, pagando em 15 prestações, só para ir na festa. Aí chega lá todo exuberante, imaginando que você vai, todo mundo vai ficar de boca aberta. A sua cunhada finge que você nem chegou. Daqui a pouco ela, você está aí, eu nem tinha te visto. Fala de tudo, menos da sua roupa. Se você tivesse lá feito um bugio, ela estava te olhando e falou assim, ai, puxa vida, você veio, né? Ah, que bom. Por que você não falou comigo? Eu tinha uns vestidos lá em casa, eu já tinha usado, eu te emprestava. Ela vai fazer questão de ver que você foi mal vestida. Mas basta você estar bonita, ninguém vai falar nada. Basta você aparecer em algum lugar, ninguém vai falar nada. Basta alguém fazer uma entrevista de 15 segundos na televisão com você e ninguém que te conhece vai falar que te viu. Só os que de verdade gostam de você. Porque os outros, isso vai doer tanto neles, que é melhor eles não dizerem e fazerem de conta que você não existe. Estas são coisas que você está querendo atrair para você quando vai produzir um tecido com ouro, com prata, para mostrar para os outros que o seu tecido é mais bonito do que o deles. E aí vem os ladrões. Ah, esse cara é bom, tem bufunfa, tá escondendo. Vamos lá, vamos assaltar, vamos lá e sequestrar. Aí, com o que estava tão bom na sua vida, de tanto você pedir, agora você tem que aprender. Escolheu a padronagem com a fiação inadequada, o resultado, você vai ter que arcar com ele. Não é problema da máquina. A máquina funciona. Nós pomos o fio na sequência que nós queremos, da qualidade do fio que a gente escolhe. Mas quando a gente quer fazer alguma coisa assim muito, muito diferente, etc., parecer bastante, nós vamos pagar esse preço. E há uma outra questão que é fundamental. Nós estamos, muitas vezes, enfrentando desafios que podem iludir a pessoa a que não é bom continuar sendo tecelão. Melhor é ir embora. Porque dá muito trabalho ficar esticando o fio quebra, eu tenho que amarrar, e se eu erro, o tecido sai errado, eu tenho que ficar acordado enquanto a máquina está funcionando, depois eu tenho que dobrar, não, é muito trabalho. Eu tenho que ficar consertando essa máquina, eu tenho que colocar graxa, eu tenho que ficar olhando como estão as coisas, tenho que trocar as peças que estão se desgastando. Não, eu quero parar de ser tecelão.
E alguns, inclusive, tentam fazer isto e conseguem. Só que eles se esquecem que na outra vida eles vão precisar da máquina. E aqueles que, com raiva de serem tecelões, pegam uma marreta e começam a marretar a máquina para que ela pare de funcionar e ele não precise mais ser tecelão, vão precisar dessa máquina enferrujada, quebrada, destruída para serem tecelões na outra vida. E terem um corpo. Só que não tem máquina porque eles mesmos destruíram. Como fazer para renascer? Se você precisa de um corpo. Se você vai precisar desta máquina que vai tecer as células. Se você destruiu como tecelão, indigno, aquilo que antes funcionava. Seja pelo desgaste, seja pelo excesso, pelo abuso, ou seja pela deliberada vontade de destruir a máquina, cada tecelão vai precisar dela. E se ela não funcionar, não conseguirá tecer um corpo decente. Precisará padecer sofrimentos atrozes até que tenha uma maquineta daquelas, sabe, aqueles teares de mão, assim, ó. Você pega, empurra aqui, joga o fiozinho para lá, aperta um botão, puxa o tear, aí vai de novo, joga ao contrário, aí pega de novo, puxa, e para fazer de novo um corpo. Você que tinha uma máquina que produzia 100 metros por segundo, agora tem uma máquina que produz 1 metro por dia, com um esforço terrível de você ter que fiar o fio, ter que esticar lá no tablado da máquina, que não é uma máquina agora é um tear artesanal, que é o que você precisa, é o que você mereceu, é o que a bondade do universo te concede. Por isso é que nós estamos em uma possibilidade hoje que é a mais preciosa que a Terra oferece, que é conhecer o mecanismo de funcionamento do tear. Para que, como tecelões, nós saibamos produzir o tecido adequado, nas finalidades que nós precisamos, nas áreas em que atuemos, com o objetivo de estarmos na Terra, para que o nosso próximo tear seja igual ou ainda melhor do que este que nos garantiu a bondade de Deus e que nós protegemos com a nossa integridade, com nossa responsabilidade de um bom tecelão. Se aprendermos a fazer isto, nós teremos cada vez teares melhores. E a única religião da Terra que explica isso para nós é a nossa. É a única que dá uma vacina contra destruir o tear. Não existe vacina contra suicídio fora daqui. Não daqui desta casa, mas do cristianismo que a doutrina espírita oferece com o entendimento das leis, do funcionamento do tear. E isto não porque nós sejamos superiores, não, porque aqueles que foram maus tecelões voltam e contam por que estão sofrendo. Voltam e dizem para nós o que aconteceu com eles. De forma que, se você está aqui levando a máquina assim, meio na barriga, meio, um dia eu trabalho, outro dia eu não trabalho, um dia eu destruo, outro dia eu conserto, o problema é da máquina, não é meu, você vai entender, pelo entendimento das leis, que o problema é seu sim. Porque ele vai produzir efeitos. Se você errar a escolha do carretel, se você errar a escolha da linha, a escolha da cor, o tecido que você produzir vai dizer que mal você é como costureiro. Quão preguiçoso, quão relapso, ou quão dedicado, quão responsável, quão artífice, a merecer outras chances melhores ainda do que esta. Não há outro caminho religioso ou filosófico no mundo
que nos abasteça do conhecimento fundamental para que nós não façamos o que hoje, a cada 40 segundos, uma pessoa está fazendo, que é destruir o tear, se matando fisicamente. Na Terra hoje, uma pessoa se mata a cada 40 segundos. No Brasil, uma pessoa se mata a cada 45 minutos. E fazem isto porque não sabem como funciona o mecanismo da tecelagem. Por não terem essa informação que nós possuímos. E que mesmo que não sejamos espíritas, a qualquer pessoa que raciocine, esta informação vai fazê-la pensar duas vezes. Mesmo que ela não seja da nossa crença, ou que não admita que exista razão, saber, só o saber, será um obstáculo que ela terá que enfrentar diante dela mesma, para resolver pegar uma marreta e começar a marretar o tear, por gosto. Ou até mesmo para tratar mal o tear por preguiça, para estragar o corpo por excesso. Até mesmo para isto, o conhecimento do suicídio e dos seus efeitos poderá ajudar a pessoa a corrigir seus hábitos. Mas se a pessoa não sabe, ela acha que ela pode fazer qualquer coisa. Ela acha que ela pode arrancar qualquer peça, que aquilo não vai fazer falta. Se você não é um relojoeiro e desmonta um relógio, você vai ver que vai sobrar muita peça na hora de montar de novo. E você não sabe onde encaixar. Aí você abre uma saquinha e vai jogar isso no lixo que você não precisa. Aí põe a tampa, parafusa, dá umas barretadas para ver se ele funciona. E ele não funciona. Mas você pega o saquinho, leva o relógio e leva para o relojoeiro. Se você não danificou muito, ele põe o relógio de volta para funcionar, porque ele sabe como fazer. Se você sabe, você evita estragar o tear. E além disso, você produz um quilt que seja o padrão mais bonito, o melhor. E é por isso que eu gostaria que vocês que estão aqui, vocês que nos assistem, entendesse que a doutrina espírita é uma vacina contra o suicídio, a única que existe. Através da mensagem que nos chega do espírito Humberto de Campos, o irmão X, no livro Estante da Vida. Este livro está com a capa já antiga, ultrapassada. Hoje as capas já foram reformuladas. Mas o conteúdo é o mesmo. O capítulo 2, nós temos muitas histórias de suicidas, muitos textos de Kardec, de outros espíritos. Temos livros como o de Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, que falam desta questão. Mas um dos nossos telespectadores, a quem nós queremos agradecer a sugestão, o Pedro Baceto, que nos assiste todas as transmissões, nos enviou a sugestão, que é muito apropriada para isto que nós estamos nestas semanas falando, porque cada um de vocês que está aqui não é apenas alguém que conhece a vacina, mas é alguém que pode dar a vacina para outros. Você pode salvar um destes que daqui a 45 minutos esteja querendo se matar. Você pode ser agente da esperança por dar à pessoa uma noção nova que a abasteça de carinho, que a abasteça de força, que a abasteça de vontade de viver. Se você entender o mecanismo e você ajudá-la a consertar o tear, se você ensiná-la a colocar fios melhores, se você preparar o carretel e ensiná-la a preparar carretéis de fios mais bonitos, esta pessoa pode parar de ter raiva do seu tear e pode começar a cuidar dele. Um depoimento, que é o capítulo 2 do livro, diz o seguinte: aqui vai, meu amigo, alguém está falando para o irmão X. A entrevista rápida que você solicitou ao velho jornalista. Humberto de Campos era jornalista na Terra quando desencarnou. Sabe você, quanto eu,
que não existem casos absolutamente iguais. Os casos são individuais, cada pessoa é uma, cada suicida é um suicida, cada doente tem um tipo de doença, cada vencedor conquistou a vitória graças a uma característica que é dele, de forma que não se podem generalizar estas questões. Para nosso esclarecimento, porém, devo dizer-lhe que a história se trata de uma jovem senhora que há precisamente 14 anos largou o corpo físico por sua própria vontade, ingerindo formicida. Mais alguns apontamentos, já que não podemos transformar o doloroso assunto em novela de grande porte. Ela se envenenou no Rio de Janeiro, aos 32 anos de idade, deixando o esposo e um filhinho em casa. Não era pessoa de cultura excepcional, do ponto de vista do cérebro, mas se caracterizava na terra por nobres qualidades morais. Moça tímida, honesta, trabalhadora, de instrução regular e extremamente devotada aos deveres de esposa e de mãe. Esta era a característica dessa suicida. Passemos agora, diz o espírito que está relatando, às suas 11 questões. Humberto de Campos, ou alguém, fez 11 perguntas, que este que está relatando transmitiu-as a essa suicida, para que ela respondesse. E vejamos as respostas que ela nos deu e que eu transcrevo na íntegra. Primeira pergunta: a irmã possuía alguma fé religiosa que lhe desse convicção na vida depois da morte? Que desse a você a certeza de que a vida continua depois que o corpo morre? Você tinha alguma religião? E ela responde: seguia a fé religiosa, como acontece a muita gente que acompanha os outros no jeito de acreditar, na mesma situação com que se atende aos caprichos da moda. Tem que acreditar em alguma coisa. Eu vou onde o povo vai. Para ser sincera, não admitia que eu fosse encontrar uma vida aqui, como eu a vejo agora. Tão cheia de problemas, ou talvez mais cheias de problemas que a minha existência no mundo. Esta é uma das primeiras surpresas que até os não suicidas vão ter. Que até aqueles que morrerem de morte natural vão encontrar. Que a vida do lado de lá é mais rica e mais intrincada do que aquela vida que a gente estava vivendo. Tanto que os Espíritos dizem assim para nós: olha, vocês aproveitem o tempo que vocês estão aí na Terra de férias. Porque vocês trabalham 5 dias por semana. E ainda existem movimentos trabalhistas que querem que você trabalhe menos. Em cada dia trabalha 8 horas. Vocês ficam mais 16 horas expostos aí a não fazer outras coisas. E ainda assim, todo dia, ainda dormem 8 horas por dia. Tem fim de semana, sábado, domingo, 30 dias de férias por ano. Se você fizer as contas, numa vida de 90 anos, você de verdade vai trabalhar ao redor de 11 ou 12 só. O resto é tempo desperdiçado, na maior parte dos casos, ou tempo que podia ser utilizado em aprendizado e melhoria pessoal. Segunda pergunta: quando aconteceu a morte do corpo, você ficou inconsciente ou consciente? O corpo morreu por causa do quê? Formicida. E então o espírito pergunta para ela: quando aconteceu a morte do corpo, você estava consciente ou inconsciente? E ela responde: não conseguia sequer mover um dedo, mas, por motivos que eu ainda não sei explicar, permaneci completamente lúcida e por muito tempo. Sabia tudo o que acontecia, ouvia tudo o que estava à sua volta, via tudo, mas não conseguia se mover.
quais as suas primeiras impressões ao se verificar desencarnada? E ela responde: ao lado de terríveis sofrimentos, um remorso indefinível tomou conta de mim. Ouvia os lamentos de meu marido e de meu filho pequenino, em vão gritando também a suplicar socorro. Quando o carro funerário me tomou o corpo, tentei ficar em casa, mas não pude. Tinha a impressão de que eu estava amarrada ao meu próprio cadáver pelos nós de uma corda grossa. Sentia em mim um fenômeno estranho, um fenômeno de repercussão que eu não sei definir. Por quê? Todos os baques do corpo dentro do veículo, em correria, refletiam em mim, em minha alma. Atirada com ele a um compartimento do necrotério, chorava de enlouquecer. Depois de poucas horas, notei que alguém me carregava para a mesa de exames. Vi-me desnuda de chofre, de imediato, e tremi de vergonha. Ela está vendo tudo, como se estivesse viva, porque ela está viva. Só que ela queria ter morrido. Agora ela está nua na mesa. Mas a vergonha fundiu-se no terror que passei a experimentar ao ver que dois homens moços me abriam o ventre sem nenhuma cerimônia, embora o respeitoso silêncio com que se davam a pavorosa tarefa. Não sei o que me doía mais, se a dignidade feminina retalhada aos meus olhos, ou se a dor indescritível que me percorria a forma em meu novo estado de ser, quando os golpes do instrumento cortante me rasgavam a carne. Dor indescritível. Ninguém precisa dar anestesia num defunto. Mas o espírito está sentindo o que o defunto está sentindo, ou deveria sentir se estivesse vivo. Sem anestesia. Mas o martírio não ficou nesse ponto, porque eu, que horas antes me achava no conforto do meu leito doméstico, tive que aguentar duchas de água fria nas vísceras expostas, como se eu fosse um animal dos que eu vira morrer quando menina no sítio do meu pai. Então, clamei ainda mais por socorro, mas ninguém me escutava, nem via. Aí a pergunta: recorreu à prece no seu sofrimento? Resposta: sim, mas orava à maneira dos loucos desesperados, sem qualquer noção de Deus. Achava-me em franco delírio de angústia, atormentada por dores físicas e morais. Além disso, para salvar o corpo que eu mesma destruíra, a oração era um recurso de que lançava a mão muito tarde. Deveria ter rezado antes de ter tirado a vida do corpo, pelo problema que parecia tão grande para que eu fizesse isso. Não agora, que eu já tinha feito. Encontrou amigos ou parentes desencarnados em suas primeiras horas no plano espiritual? Resposta: hoje sei que muitos deles procuravam auxiliar-me, mas inutilmente, porque a minha condição de suicida me mantinha com a plenitude das forças físicas. O fluido vital no suicida continua abundante. Ele então continua quase tão material quanto o corpo que ele acabou de destruir. E ele não consegue ver nem sentir a presença daqueles espíritos que estão procurando ajudá-lo. As energias do corpo abandonado como que me eram devolvidas por ele, e me achava tão materializada em minha forma espiritual, quanto na forma terrestre. Sentia-me completamente sozinha, desamparada. Assistiu o seu próprio enterro? E a resposta: com o terror que o meu amigo é capaz de imaginar. Não havia espíritos benfeitores no cemitério? Perguntaram a ela. Sim, mas eu não poderia vê-los.
estava mentalmente cega de dor. Senti-me sob a terra, sempre ligada ao corpo, como alguém que se debatia num quarto abafado, lodoso e escuro. O que aconteceu em seguida? Perguntam a ela. Até agora, não consigo saber quanto tempo estive na cela do sepulcro, seguindo hora a hora a decomposição de meus restos. Houve, porém, um instante em que a corda magnética cedeu e me vi libertada. Pus-me de pé sobre a cova. Não havia tomado posse dos meus próprios raciocínios quando me vi cercada por uma turma de homens, que mais tarde vim a saber serem obsessores cruéis. Deram-me voz de prisão. Um deles me notificou que o suicídio era falta grave, que eu seria julgada em uma corte de justiça e que não me restava outra saída senão acompanhá-los ao tribunal. Os espíritos inferiores se valem das energias biológicas que ainda estão no perispírito do suicida. E sabendo que o suicida, no íntimo, sabe que cometeu um delito, eles utilizam esta argumentação para dar ao suicida o destino que ele sabe que merece. Você cometeu um crime, vai ser julgado, siga conosco, e ela vai. E sabe que o que eles estão falando é verdade. Obedeci, e para logo fui por eles encarcerada em tenebrosa furna, onde pude ouvir o choro de muitas outras vítimas. Esses malfeitores espíritos me guardaram em cativeiro e abusaram da minha condição de mulher sem qualquer noção de respeito ou misericórdia. Como espíritos. Somente após muito tempo de oração e remorso, obtive o socorro de espíritos missionários, que me retiraram do cárcere depois de enormes dificuldades, a fim de me internarem num campo de tratamento. Por que razão você se decidiu matar? Ciúmes do meu esposo, que passara a se simpatizar com outra mulher. Julga você que a sua atitude lhe trouxe algum benefício? Resposta: apenas complicações. Após 6 anos de ausência, ferida por terríveis saudades, obtive permissão para visitar a residência que eu julgava como pertencente a mim, no Rio de Janeiro. Tremenda surpresa. Em nada adiantara o suicídio. Meu esposo, ainda moço, necessitava de companhia e escolhera para a segunda esposa justamente aquela rival que eu abominava. Ele e meu filho estavam sob os cuidados da mulher que me suscitava ódio e revolta. Sofri muito em meu orgulho abatido. Desesperei-me. Auxiliada pacientemente, contudo, por instrutores caridosos, adquiri novos princípios de compreensão e de conduta. Estou aprendendo agora a converter a aversão em amor. Comecei procedendo assim, por devotamento ao meu filhinho, a quem eu ansiava estender as mãos e só possuía no lar as mãos dela, habilitadas a me prestarem esse favor. As mãos da mulher que eu usei como desculpa para me matar eram agora as mãos que eu precisava usar para tocar a cabeça do meu filho, porque eu já não as tinha mais. A pouco e pouco, notei-lhe no caráter as qualidades nobres e o seu coração. E hoje a amo muito, como irmã da minha alma. Como pode observar, o suicídio me intensificou a luta íntima e me impôs de imediato duras obrigações. O que você aguarda para o futuro? Resposta: tenho fome de esquecimento e de paz. Quero esquecer o que eu fiz.
Quero ter paz de novo. Trabalho de boa vontade em meu próprio burilamento. E qualquer que seja a provação que me espere, nas corrigendas que eu mereço, rogo a compaixão divina, me permita nascer na terra outra vez. Quando, então, conto retomar o ponto de evolução em que eu estacionei, para consertar as terríveis consequências do erro que eu cometi. Essas foram as 11 respostas de uma Maria qualquer, dentre tantas Marias que estão hoje sentindo ciúme do marido porque ele engraçou-se com outra. E que pensam que tirar a sua vida vai resolver o seu problema. De tantos Josés que podem pensar a mesma coisa, na mesma situação agora, considerando o afeto da sua esposa, trocando-o por outro. Neste momento, na terra, milhares estão pensando a mesma coisa que esta criatura. E então, aquele que trouxe essas respostas a Humberto de Campos termina dizendo: aqui, meu caro, termina o curioso depoimento em que eu me coloquei na posição de seu secretário. Sinceramente, não sei por que você deseja semelhante entrevista com tanto empenho. Se é para curar a doentia ansiedade em alguma pessoa querida, inclinada a matar-se, é possível que você alcance o objetivo almejado. É possível que isso ajude alguém que estava pensando em matar por algum problema parecido com este. Quem sabe? O amor tem força para convencer e instruir. Mas, se você supõe que esta mensagem pode servir de instrumento para alguma transformação na sociedade terrena, sobre os alicerces da verdade espiritual, não estou muito certo quanto ao êxito da tentativa. Digo isto porque se eu estivesse aí, no meu corpo de carne, entre o frango assado e o café quente, e se alguém me trouxesse a ler esta documentação, sem dúvida que eu julgaria que se tratasse de uma história da carochinha. Disse o Espírito. Mas Humberto de Campos publica, porque sabe que a dor dessa moça é a dor de muitas moças, de muitos moços, de muitas criaturas que podem evitar essa tragédia nesta vida. Porque o que vão fazer desta vida vai repercutir em todos os teares das vidas futuras. E se você que está aqui, se você que me assiste, se você que tem a vontade de ajudar Jesus a melhorar a terra, conseguir tirar uma só pessoa da vontade de matar-se, você vai receber tantas bênçãos do céu por isto, que quando descobrir, vai ter raiva de não ter feito mais, de não ter ajudado mais pessoas, de não ter visto alguém triste do seu lado e ter ido tentar alegrá-lo, de não ter visto uma criança abatida e não ter se interessado em saber o que está acontecendo, porque cada um de nós pode fazer alguma coisa. E uma vida que você consiga durar mais um dia, pode ser que dure mais 2, que dure mais 3, que dure mais um mês, e que não seja, por fim, uma história triste como esta, que ainda hoje será escrita no mundo por pelo menos 2.160 pessoas, só hoje, no mundo inteiro. Eu não conheço nenhuma religião na Terra que, falando ao nosso raciocínio, nos ajude a nunca mais pensar em fazer estas coisas. E mais do que isso, nos estimule a tentar, com amor ao próximo, ajudar alguém a não fazê-lo. Isso é caridade.
no sentido mais puro do que Jesus pediu que a gente vivesse. O suicida, às vezes, está do seu lado. Trabalha na mesma sala que você. Estuda na mesma escola. Está na sua classe. O suicida ou o candidato a suicídio está no seu ônibus. Sentou-se do lado de você, na cadeira. É um estranho que você percebe que está chorando, tentando disfarçar as lágrimas. E Deus o colocou ali para que, quem sabe, você que diz que acredita tanto em Jesus, possa ouvir aquele ser fungante e, quem sabe, tentar ajudá-lo. Quem sabe, ouvir o desabafo de um desconhecido. Quem sabe lhe dizer alguma coisa que vale a pena ele viver mais um dia. Que coisa mais linda quando você não cria como Deus cria, mas salva como Deus salva. Você pode fazer isso. Você pode tecer o seu tecido com a estampa da alegria dos outros. Você pode usar o seu tear para que outras pessoas vistam a roupa que você teceu e tenham vontade de tecê-las também. Você é um agente do bem. E a doutrina espírita é esta vacina. Que depois que você escuta isto, você ainda pode se matar se quiser. Mas não pode dizer que ninguém te avisou. Não será nada novidade, se quiser correr o risco. Pense nisso. Porque os espíritos não estão aqui só para consertar o tear que a gente mesmo estragou na cirurgia espiritual. Não. Eles estão aqui para nos ajudar a entender o que é que, como bons tecelões, nós precisamos tecer. Não percam tempo, porque a gente não tem mais tempo para perder. Pensem nisso. Muita paz. Obrigado, Jesus, por mais este dia em nossas vidas, permitindo que todos cresçamos, que as nossas buscas possam representar a sinceridade do nosso projeto na construção do que somos. Já aprendemos que não é a maldade de Deus que nos faz aflitos, não é a indiferença do Criador que nos permite sofrer pelo tempo, pelos anos. Já aprendemos que nós somos os que tecem os próprios destinos dentro da lei do universo. Nós somos os que escolhem a qualidade do tecido, a padronagem, o encadeamento dos fios. E assim, através das leis do universo, que representam esta máquina de tecer, nós vamos dando ao nosso tecido a forma, a cor, as falhas, os equívocos, que não podem ser de responsabilidade do tear, mas sim, inequivocamente, são a demonstração da qualidade do tecelão. Por isso, como é bom aprender a tecer, como é importante que nós saibamos escolher o melhor na qualidade de cada fio
na visão geral do padrão que nós desejamos que se repita, na construção daquilo que mais tarde será a mesa da nossa sala de jantar enfeitada com aquela toalha, a roupa de um governante, a fralda de uma criança, o lenço nas mãos de um trabalhador operoso para secar-lhe o suor, a toalha que enxuga o corpo, a luva que protege as mãos nos trabalhos delicados. Assim, Senhor, que nós nos lembremos de que, como tecelães, somos os responsáveis. Daí ser tão importante entender como funciona o tear, aquilo que vamos fazer, mais uma vez, neste dia. Por isso cantaremos em gratidão, do fundo da alma, pedindo que você nos ajude a entender o que vamos dizer. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem para espalhar por toda a terra e fazê-la cantar. Oh, Jesus, que bom ter-te encontrado nesta estrada de paz e luz. Nós te agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir, a quem ficou